Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Sucesso de Vendas, nosso podcast do mercado imobiliário. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Lamper, sou CEO da IB Soluções Imobiliárias, uma empresa aí especializada em estruturação de negócios imobiliários, lançamentos, gestão de marketing, gestão comercial e host dessa iniciativa que tem como grande objetivo dar vitrine para aquelas pessoas que fazem o mercado imobiliário no seu dia a dia. Fica aqui o convite para que tu te inscreva no canal, ative o sininho. Toda quinta-feira, 19 horas, a gente tem um episódio novo no ar. Acompanha porque é muito legal. A gente sempre procura trazer pessoas aqui relevantes, pessoas que estão no dia a dia do mercado, fazendo o mercado acontecer. E para ti que, de repente, quer vir aqui, quer participar, a gente tem algumas oportunidades para isso. Em breve, eu vou estar gravando aqui mais uma edição do Histórias de Mercado, onde convidados que passaram aqui na mesa estarão indicando pessoas que têm grandes histórias bacanas no mercado imobiliário para virem aqui contarem como elas têm sido protagonistas do nosso segmento, um segmento tão importante dentro da economia do nosso país. E também vou aproveitar aqui a nossa introdução para dizer para ti aí que é incorporador, tem um lançamento imobiliário, quer vir aqui construir um material qualificado do teu lançamento, 1 hora eu fazendo perguntas aqui, querendo entender o produto e depois mais os cortes ainda para tu trabalhar junto ao teu canal de venda, junto aos teus clientes, junto ao teu planejamento de marketing do produto, fala com a nossa equipe, chama aqui embaixo no canal que alguém vai te atender e vai dizer como que tu pode participar, como que tu pode trazer o teu produto aqui para dentro do nosso podcast. Tá certo? Bom, eu já falei demais, já fiz uma introdução longa hoje. Eu quero apresentar aqui para vocês um cara que eu já conheço há mais de 10 anos no mercado, um cara que tem uma trajetória muito bacana. A gente tive o prazer aí da gente se cruzar algumas vezes, principalmente já foi meu cliente algumas vezes também em alguns lançamentos imobiliários. Hoje está como gerente de marketing da ABF Developments, um importante player do mercado imobiliário do Rio Grande do Sul, principalmente aqui na capital, em Porto Alegre. E eu trago para vocês aqui Anselmo Pinheiro, meu parceiro. Muito obrigado. Seja bem-vindo ao Sucesso de Vendas. Obrigado, Matheus. Obrigado pelo convite aí. Espero, de alguma forma, aí ser relevante. Sentou nessa cadeira pessoas que eu admiro aqui, o Matheus Faquin, o Vini, agora da casa. Tomara que a gente tenha um papo bom aí. Tava aqui na expectativa quando me convidou, que eu teria um assado, que nem o Duda Garbi, alguma coisa. Nós estamos aqui, vamos num papo descontraído, então. Então, a ideia aqui, pelo menos, é descontrair um pouco, ter um bate-papo, só que gravado. A gente normalmente tem boas trocas, a ideia é fazer isso aqui também. Show de bola. Sabe que, cara, agora tu provocou, hein? Eu, como um cara lá da fronteira, eu gosto de um assado. Será que o Duda é meu parceiro? Vamos ver se o Duda me libera a ideia para eu fazer um do mercado imobiliário. O V2 a gente faz, então, num bar, alguma coisa, e a gente vai bebericando um vinhozinho, só do vinho, então... Boa, uma boa. Esse dia eu tava falando com o Paulo Conag, ele tava, vamos marcar um vinho, vamos. E aí sai coisas... Olha, um bom nome, hein, pra gente trazer aqui também, né? Um ótimo nome. Uma grande história, cara, né? Um cara que eu admiro aí, é legal. Estamos com pendência de tomar um vinho. Tá certo. Já me convidem já que eu vou junto. Beleza. Mas, Anselmo, fala o seguinte, cara, vamos começar pelo começo, que eu acho que fica mais fácil aí da gente estruturar o papo. Como é que tu começou, cara? Como é que tu chegou no mercado imobiliário? Qual é a tua formação? E aonde que esse mosquitinho aí te picou e entrou no sangue? Vamos lá, eu tô no mercado imobiliário desde 2008, aquela virada de 7 para 8, o boom do mercado imobiliário. Vinha de uma trajetória, sou publicitário de formação pela SPM, tinha alguns cursos técnicos de criação publicitária, esse era o meu negócio ali com 18, 17 anos, e tinha aquele sonho de ter um roteiro, uma propaganda na televisão. A gente está saindo do segundo grau, o que vai fazer e tal? Eu já tinha essa visão do segundo grau, quero fazer propaganda. E aí tu entra na propaganda, tu não entende o escopo de todas as ferramentas de marketing, tu entende que criação é o negócio, eu quero ter as minhas ideias publicadas. E eu minha trajetória começou com agência de propaganda, com um redator, né? Então, nunca foi design até um determinado momento, mas como redator, e isso, consequentemente,
acaba sendo um vizinho do planejamento, né? Para tu redigir, para tu criar, tu precisas entender muito do negócio por trás. Não dá para simplesmente... O design, talvez até tu consiga ser assertivo melhor, que tu entenda da estratégia para fazer um design assertivo, mas no texto não. No texto tu tem que mergulhar no negócio para poder redigir de alguma forma. E aí isso dava uma flertada com o planejamento, eu acabei entendendo em determinado momento, e estava bem naquela virada, minha trajetória, eu tenho 40 a mais, vou fazer 45 anos, estava numa virada de que as duplas de criação em propaganda já estava meio que virando, já não funcionava mais assim nas agências de propaganda, então eu vi uma oportunidade de ser um planejamento de marketing, né? Um planner, né? E aí comecei a migrar minha carreira para planejamento de marketing, até que caí na RBS. Vou falar rápido aqui a trajetória para a gente Não, vai estender tranquilo, o vai tranquilo que o papozinho. tempo é teu. Mas aí até que caí na RBS, fiquei um bom tempo na RBS como planner lá, até que eu conheci a Patrícia Long, hoje no mercado imobiliário. Saí da RBS, ela depois acabou assumindo a head de marketing lá na Cirela, na época, isso em 2004, 2005, talvez 2006, ali naquele período. Eu continuei na RBS, saí da RBS e fui morar fora. Aí fiquei um ano fora, morando em Londres, e quando eu voltei, a Patrícia, e aí, o que tá fazendo? Vem pra Cirela. E assim começou o meu... Que ano foi essa entrada na Cirela? Isso em 2008. É o mesmo ano que eu comecei no mercado imobiliário. Comecei em 2008 no mercado imobiliário. Na época já entrei como... Tinha uma certa bagagem de marketing, já entrei como coordenação de marketing, onde a função era justamente administrar os plantões de venda. Porque era uma grande ferramenta ali. Hoje, a gente pode falar mais, mudou um pouco, continua sendo importante, mas na época o plantão de venda é onde se tinha concentração, todo o negócio se migrava de segunda a sexta, se trabalhava bastante para lotar o plantão de venda sábado e domingo. Hoje está um pouquinho diferente, mas essa era a ideia, né? Como é que eu movimento todo o negócio para sábado e domingo ter um plantão cheio? E de fato se tinha naquela época 60, 80 pessoas, tu tinha de retorno entre visita espontânea e retorno naquela época auge, assim. E aí acabava virando negócio, principalmente no final de semana. Fiquei um ano, aproximadamente, não chegou a completar um ano. Acabei não entrando pela porta da frente, digamos assim. Eu fazia muitos eventos e não era o meu negócio. Eu vinha numa trajetória de criação, de planejamento, de redação. E eu tinha que promover bastante eventos e ações promocionais. E isso era muito forte no mercado imobiliário. E aquilo, em algum momento, cara, não sei, não é evento que é o meu negócio. Aí sentei com a Patrícia, eu acho que não é por aí, tal, meu negócio, tarará. Aí saí, fiquei um tempinho, coisa de semanas ou poucos meses. E ela sempre foi uma grande guru, assim, né, dentro do mercado, gostava do meu perfil. Disse, Anselmo, tem um papo que eu marquei para ti, gostaria que ele te conhecesse, que foi o Paulo Silveira, da Arquisul. Da Arquisul. Eu tive um papo com o Paulo, gostou do meu perfil. Eu disse, será? Mercado imobiliário de novo? Tá, só que aqui o marketing é tu. Não tem equipe, tu é o marketing. Gostava da trajetória do que eu tinha, entendimento de comunicação sempre foi o meu viés, eu não tinha problema com isso, mas aí eu comecei peraí, mas agora eu tenho que entender de um todo, o escopo aumenta, né? Não era só mais a parte de eventos, entendimento de um plantão de eventos, como é que funciona, mas sempre muito positivo. A Cirela, sim, foi uma grande... um grande benefício que eu tive no início de carreira por todo o network que uma Cirela te entregava. Eu comecei a ter conhecimento do funcionamento da ponta e como os corretores lidavam, quais eram as dores de um corretor, o quanto que às vezes ele ficava esperando um retorno e não chegava, como é que eu entendi os gargalos naquele período, porque meu viés era estratégico, como é que eu sano, né, e consigo abreviar como o meu trabalho de marketing. Conseguia olhar muito mais que a operação. Exato. Isso. E aí isso ajudou muito, foi um grande assim, benefício que eu tive na Arquisul, só que lá eu tinha um escopo muito maior. Na época era uma lidagem, o escopo de marketing era muito com agência de propaganda, né? Porque o desafio era como é que tu faz um grande folder, um grande book, como é que naquela época, 2010, aí, aproximadamente, final de 9 para 10, foi quando eu comecei na Arquisul. O sucesso de um empreendimento imobiliário era medido pela quantidade de páginas que tu tinha na Zero Hora, qual é o tamanho desse teu lançamento. Vamos ver quantas duplas tu tem numa Zero Hora, e o veículo era muito forte assim dentro desse lançamento.
Então, a parte de comunicação foi muito forte ali, eu dominava, mas eu sempre tive essa coisa de como é que eu me torno relevante para a equipe de vendas. Por mais que o meu discurso, storytelling, que sempre foi porque eu vinha de redação, sempre foi importante para mim, e eu acreditava muito na narrativa como um sucesso comercial na ponta, como é que eu me torno mais relevante no dia a dia para a equipe comercial? E ele foi válido, porque eu era um marketing, tinha uma equipe comercial que normalmente tinha um escopo, um tamanho de equipe muito maior que o marketing, e a gente ia para as reuniões e tomava ferro, porque o comercial tem muito isso de... mas tu não sabe como é que funciona lá. Eu que estou na mesa com o cliente, eu que sei, e começa a direcionar as ações de marketing. Aquilo me incomodava. Sabe que eu tenho uma frase que eu aprendi na minha primeira incursão pelo mercado imobiliário, né? Que a área comercial sempre tem uma solução ruim de marketing para um problema bom. Né? Cabe a gente... Tá aí o primeiro corte. Cabe a gente se antecipar. Exato. E entender o problema. E aí o principal, cara, que eu vejo que é o timing. Tu conseguir atender, porque, cara, eu digo que o comercial de uma empresa imobiliária, né, seja uma incorporadora ou de uma imobiliária em si, ele vive de 12 ciclos de 30 dias no ano. Né? Então, tudo termina e começa a cada 30 dias. Então, cara, demorar 3, 4, 5 dias para o marketing dar um retorno, produzir um material, resolver um problema... O comercial vai achar que está resolvendo de um jeito torto, né, aquele problema, que quando o marketing se depara com ele, diz, cara, mas esse problema aqui é bom, que baita oportunidade para a gente fazer uma ação, para a gente posicionar, para a gente reforçar o posicionamento, né? O que acontece? Às vezes o timing não se encaixa, né? E aí o comercial vai lá e resolve do jeito que dá. Exato, exato. Mas aí esses eram meus problemas, assim, os desafios na época da Arquisul. Eu ainda muito júnior em termos de mercado imobiliário, né? Mas já participando de reuniões com gente grande, a galera os principais nomes de comercial e de vendas dentro do mercado imobiliário. E aquilo foi me incomodando, né? Não, peraí, eu não posso entrar numa reunião onde o poder da informação tá todo dele. Eu que conheço o cliente, eu que já atendi 50 essa semana, né? Ainda não existia ainda esse volume de leads que se tem hoje. E aí eu comecei a entender que, não, peraí, eu tenho um pouquinho mais preparado para esses negócios para poder direcionar um pouco da estratégia também, porque senão tudo que eu levo de estratégia, todo o levantamento que eu fiz, todo o estudo que eu fiz, ele acaba numa reunião porque o cara simplesmente usa que, não, mas na ponta é diferente. Então vou começar a ir mais para a ponta para dizer, não, eu tava lá nesse plantão, eu tava lá nessa ponta, participei dessa mesa e comecei a direcionar um pouco mais o negócio. Sabe que isso é muito louco, né? O pessoal que tá nos assistindo aí, a gente fica batendo papo aqui antes de começar o podcast, botando os assuntos em dia, né? E a gente tá aí relembrando um pouco do histórico, assim, a gente se conheceu na época que tu tava na Arquisul, né? Sim. E foi a primeira... Foi desenvolver o serviço lá, isso. A gente conheceu. Exato. E aí tava, mas pensando bem nisso, sabe que no lançamento daqueles prédios perto da Arena do Grêmio, da OAS, eu fiz uma consultoria para uma agência de propaganda que tava na concorrência. E, cara, primeiro drive de planejamento que a gente construiu para desenvolver a campanha, para tentar ganhar a concorrência, que depois terminou ganhando a concorrência, foi: não vamos grenalizar. Não vamos grenalizar. Pô, que era um desafio na época ali. O Grenal, o clássico maior rivalidade do mundo. Pá, reunimos todo um material, assim. Aí construímos o nome do bairro, tudo. Cara, mega investimento da incorporadora no lançamento. A agência ganhou, passaram 6 meses e a gente foi contratado para fazer a gestão do relacionamento com o canal de venda. E, cara, quando eu entrei na imobiliária, a primeira coisa que eu vi do material que a imobiliária mesmo produzia para aquele pirata, para aquela pré-venda que tinha naquela época, né? Que se fazia mais naquela época, fazia PDV na rua e tal, era venha morar na Arena do Grêmio. Né? Tipo, cara, não, como assim? O bairro tem um nome, tem uma campanha por trás. Só que, cara, às vezes, o descompasso... Tentou blindar de alguma maneira, mas só que o descompasso de tu liberar informação pro comercial e o comercial precisar começar a trabalhar, o descompasso disso faz que o comercial venda do jeito que ele enxerga o negócio ali, entendeu? E às vezes, eu sempre penso assim, acho que o incorporador deve pensar assim, né? Quando a gente tem um problema, 50% no mínimo
do motivo desse problema é a gente, Sim, né? E eu tenho que começar a resolver por mim. o problema é sempre dos dois. Exato, mas eu tenho que começar. A única coisa que eu posso resolver mais rápido é o meu. Eu falo, cara, se o corretor, a imobiliária, ele não tá vendendo o teu produto, não tá apresentando o teu produto, não tá trabalhando o teu produto como tu quer, Uhum. cara, é tu que tem que te antecipar ao trabalho dele e dar as ferramentas necessárias para que ele trabalhe do jeito que tu quer. E basicamente, ferramenta é o quê? Treinamento e material. Ah, mas o cara lá do imobiliária X quer um e-mail marketing na época, né? Quer um banner para fazer um PV. Cara, se deixar na mão dele fazer, vai ficar uma porcaria. Porque o cara é de venda, o cara não é de marketing, né? Então, sabe que o meu negócio lá atrás, quando a gente se conheceu, que era Inside, que era uma agência de marketing de relacionamento, marketing não mídia, né? Focada em vendas, ele se alicerçou muito nisso. Sim. Cara, eu sempre dizia na época, né, para os incorporadores, cara, eu entrego qualquer coisa em até 72 horas. Só que para eu entregar tem um tripé, que é prazo, preço e qualidade. Daí tu escolhe dois. Tu escolhe dois. Eu uso isso direto. Cara, era isso. Não, Matheus, eu quero para ontem e quero barato. A qualidade vai ser uma porcaria. A qualidade vai ser ruim, não tem o que fazer. Eu quero barato e muito bom. Tudo bem, mas vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho. Né? Eu conseguir um fornecedor, dar prazo pro cara trabalhar. Então, cara, é o famoso bonito, rico e inteligente. Daí tu escolhe dois. Exato, é isso, mesma coisa. Não dá para ter tudo, né? Mas aí foi isso, assim. Mas aí eu fiquei 6 anos na Arquisul. 6 anos, aonde me possibilitou sair, depois desses 6 anos, já um profissional mais pronto, né? Em 2015, já me sentia um profissional mais pronto, porque entendia do negócio incorporação imobiliária. Participei de alguns desenvolvimentos de produto, como é que se analisa uma planta, metro quadrado fatiado de Porto Alegre, tu recorta os bairros, eu entendia que metro quadrado que tinha. Era um profissional que não era antes. Isso serviu muito para uma trajetória, além da comunicação, que normalmente se pensa, um profissional de marketing está chegando agora no mercado imobiliário. Tem habilidades que tu precisa ter, desenvolvimento de macroeconomia, para poder ser um pouco mais completo, no objetivo de ser mais relevante na ponta. Um pouco do meu viés é esse, assim, né? Eu realmente não era um marketing, participei de alguns setores onde colegas tinham um viés mais digital hoje em dia, outros mais especialistas em brand. Eu sempre fui, tu comentou aqui no off, no generalista, eu sempre fui mais generalista, né? Eu queria entender de tudo e não conseguia me especializar em tudo, mas eu queria estar preparado para qualquer bate-papo num nível razoável. Então, a parte mercadológica, eu sempre acredito que me diferenciei nessa parte, em termos de relevância para o setor comercial, porque eu trabalhava de braço dado mesmo. Eu entendia, dentro do meu início, que eu precisava ser relevante para esse cara, entender as dores dele, e a meta dele é a minha meta. E normalmente eu comento nisso, porque às vezes o marketing é a linha do brand, eu vou criar uma coisa maravilhosa, e isso daqui que vai vender, cara. Na hora do jogo, o produto não vendeu. E não vendeu no segundo mês, e o que tu faz? Então, assim, aquela meta é a meta do marketing também. Acho que na minha trajetória, depois, avançando um pouco, passei para Melnick Even, já na época Melnick Even, hoje Melnick, mas na época, 2015, ali na Melnick Even, direto na housing deles. Então, era o head da housing, e aí eu absorvi uma criação... Também na parte de marketing. Também na parte de marketing. Aí... Que era o diretor comercial naquela época, o Mauro Bing? Direto, o diretor comercial da Melnick, sim, o Mauro Bing, mas a minha liderança direta era o Felipe Melnick, porque ele era o head da imobiliária comercial, né? Então, ele já vinha montado, eu já cheguei com o negócio pronto, não fiz parte da estruturação, já tinha alguns anos, e ali estava num momento de quase que virada de chave do mercado imobiliário, onde a turma e o corpo e o tamanho de uma imobiliária era relevante para o negócio. Então, quando a gente chegou, tinha uma imobiliária ali que tinha 100, 120 corretores na época, que era uma grande estrutura para o mercado de forma geral. Claro, ali com os pares... Lopes, que a gente comentou, a Hiper, na época, com 300 corretores, mas só uma incorporadora com esse tamanho era uma novidade. E tu tinha correndo, dominando o mercado nessa época do CAT com 1.000 corretores, né? Em 2015, eu acho que já tinha uma virada, já, né? E aí tinha essa turma grande,
E o nascimento de um marketing imobiliário ainda era uma novidade. Um marketing específico, né? Mas tinha os marketings das incorporadoras que entregavam todo um enxoval de lançamento pronto e as equipes de venda se viravam com aquele enxoval. Um marketing que ficava entre a incorporadora e a turma de venda ainda era poucos exemplos dentro de Porto Alegre. E aí o grande objetivo era esse, como é que se acelera os negócios. Claro que a parte conceitual, o posicionamento era importante, a estrutura do negócio precisa corresponder ao que foi criado pelo marketing da incorporação, que não era o meu business, né, era diretamente, mas eu costumava dizer para a minha equipe que foi feito o lançamento, tem toda uma pré-venda, todo um movimento que foi feito o lançamento, a partir daqui vendam. Tá, mas e agora? Né? Esse agora era o pepino meu. Tá? A gente foi numa convenção linda, maravilhosa, esse produto é muito bacana. A partir daqui, qual é o próximo passo? Esse próximo passo era meu pepino e da minha equipe. Né? Como prospectar cliente, como é que eu boto esse cara na frente do corretor? Como é que eu motivo o corretor a querer fazer, eventualmente, um trabalho sujo, tido na época, que era ainda já na decadência dos plantões piratas, do antecipar, a oferta ativa já tinha mais resistências, houve a fase auge da oferta ativa, mas naquele momento já havia mais resistência. O perfil da House da Melnick, que eu lembro na época, também não era um perfil de oferta ativa, era um nível de um volume, um nível de corretores um pouco mais elevado. A empresa ela terminou vindo para o standard em algumas linhas de produto, mais ou menos nessa época, se eu não estou enganado, mas é uma empresa que vinha de uma cultura de alto padrão. Perfeito, né? Perfeito. Estava naquela ascensão, na expansão em produtos mais standard, com um volume maior, VGVs mais expressivos, mas a grande história era de alto padrão. Tem uma missão aí que é trazer o Felipe Melnick, que ele contar essa... ia ser legal. Acho que ele viria com o né? maior prazer. Com certeza. Vou, produção, bota na nossa lista aí. Felipe Melnick, convidado. Tem uma turma lá, tem uma turma muito interessante lá, não é o que dá para trazer. E aí onde que tava, aí foi isso, assim, um pouco do skills que eu fui me alimentando na Melnick, foi mais nessa veia de venda mesmo, cada vez mais entendendo. E aí depois essa minha plataforma, digamos assim, se fundiu com a plataforma de marketing da incorporação e se criou um departamento que era o Trade Marketing. Uma expressão que vinha do varejo, né? da ideia de aproximar e fazer ações promocionais junto à ponta. Canal de vendas. Ao canal de vendas. E aí fiquei mais alguns anos nesse papel de trade marketing, cada vez mais fomentando o negócio em si. E aí a minha linha que eu tinha de a tua meta é minha meta ficou cada vez mais evidente. Isso tornou... eu absorver outros skills, saí da Melnick e aí tive uma fase de empreendedor, que eu comecei com pequenos incorporadores, um pouco do teu negócio. Eu ajudei um incorporador lá do mercado de Canela. Aí dentro do mercado, um pouco do que a gente falou aqui, né, Matheus, no off, assim, o que fazer? Tá, agora eu tenho que lançar um empreendimento em Canela e tá tudo comigo. Desde a parte de desenvolvimento de produto, marketing e depois a parte de vendas. O incorporador confiou em mim esse lançamento. E aí eu comecei a absorver, na prática, na dor ali, um pouco do desenvolvimento, concepção de produto, o que ele tem que ter, esse empreendimento, características de arquitetura, qual é o programa de lazer desse empreendimento que é relevante. Aí se estuda o mercado, se estuda a concorrente, se estuda metro quadrado, a que preço que vai. Aí eu tinha um pouco dessa habilidade, mas comecei a fazer na prática e assessorar pequenos incorporadores dessa forma. Depois acabei trabalhando para uma imobiliária lá, ainda na parte de consultoria. E estou finalizando. Não, vai tranquilo. Vai tranquilo que a história tá boa. Na parte de consultoria. E depois no Prado, me associei ao Prado, o grande lançamento de Gravataí, que se teve, acho que 13. Lá. Na época o Richard não estava, mas sim, ainda. O lançamento do Richard. Não, foi o lançamento do Richard em 2013, mas eu entrei agora em 2020. Foi mais pra frente. 20, que eu saí da Melnick. A Renata estava lá ainda? A Garbin tava lá. A Garbin estava lá. Mas aí já na fase estoque. Aí tive com o Caco, né? Mais o Caco lá. E aí tinha um grande desafio que era... tinha um produto que eram as casas conceito. São casas de alto padrão, ticket 3 milhões e meio, 4 milhões e meio.
8 casas a serem comercializadas nos terrenos do Prado, porque um condomínio, o Álamos, já estava sendo entregue e existia esse produto. Ao invés de vender o terreno, muito provavelmente para aqueles clientes que não estão predispostos a construir a ideia e é dar um tal, padrão também para o condomínio. tu já dá um padrão para o condomínio, tu entende, aí tem os seus desafios. O cara já quer a solução pronta, mas por outro lado, mas se eu fosse fazer meu projeto, eu faria um pouquinho diferente. Então a gente tinha esses desafios. Deu o negócio, eu fiquei alguns meses nessa assessoria, até que migrei para Today. Aí fiquei na Today de novo, empresa da Patrícia. A gente acordou num café. Tu tem essa trajetória, então como é que foi a tua experiência lá em Gramado, desde o desenvolvimento? Pô, isso interessa. Em vez de tu ter a tua carteira de clientes, que era mínima, 3 clientes na época, eu tenho uma carteira aqui com 60 lançamentos. O que tu acha de tu absorver um pouco desses lançamentos? Ela estava com a estrutura chegando no limite. Tinha uma head de marketing lá, ainda tá lá, a Dani, muito bem, uma pessoa que eu recomendo pra caramba, assim, gostei muito de trabalhar e admiro bastante como capacidade generalista também e muito especialista ao mesmo tempo em cada das etapas do negócio imobiliário. Ela tinha a Dani, e aí a Dani já estava sobrecarregada de tanto negócio, e aí precisava ter um pouco dessa organização. Ficou quanto tempo lá? Fiquei 2 anos com a Patrícia, desenvolvendo e concepção de produto. Aí foi muito bacana para entender um pouco mais de horizontal, que eu não tinha essa experiência. Fiz muito pouco na Melnick, através da urbanizadora, lançamentos lá com a Ivo Riso na época, com a Friso, né? Com a Friso na época. Eu cheguei a lançar o Reserva da Mata e o Reserva do Lago. Eu acho que tu estava envolvido nesse, isso, né? Foi aí que na Melnick também a gente se aproximou. Me lembro muito de ti, assim, dando treinamento lá para a equipe de venda, principalmente na oferta ativa, script. Não sei se tu te lembra desse episódio. A gente trocou. Mas aí foi muito importante a Today para esse entendimento de concepção, porque eu também comecei a entender numa determinada área da minha trajetória o quanto o marketing é relevante desde a concepção do empreendimento. Tu vai facilitar o trabalho da venda se tu entregar produtos bons para a rua. E já tinha produtos de sucesso, normalmente eram produtos bem posicionados, mas também um diferencial de produto, né? E aí a gente começou horizontais, aí eu comecei a agregar no skills horizontais, condomínio fechado, loteamento, bairro planejado, vertical também, aí era mais o meu chão, eu já nadava um pouco mais de braçada, mas foram 2 anos muito importantes. Patrícia, baita de uma cabeça, Patrícia Long, assim, então agregava bastante. E agora na BF já pouco mais de 1 ano, não menos de 1 ano, em junho do ano passado, isso agora estamos em vai fazer 1 ano. Maio de 25, vai fazer 1 ano, e peguei dentro da ABF um baita cara que é o Eduardo Laranja, assim, como empreendedor, assim, que tem uma cabeça para inovação. Isso para um departamento de marketing é muito benéfico. Música. Né? Exato. Música. Então, assim, olha, dificilmente não inventei alguns exageros e algumas coisas estapafúrdias que o Eduardo não deu ouvidos, assim. Primeiro a gente, não, deixa eu entender, isso aqui faz sentido. Se ninguém fez, faz sentido. Então ele tem a cultura do disruptivo, uma palavra que a gente usa com muita frequência lá internamente. Há uma cultura em todos os departamentos, da área de produção. A engenharia tem o como construir ou como fazer os seus processos de maneira disruptiva, e isso entrega a responsabilidade para o marketing o marketing que normalmente é um departamento dentro das organizações que precisa ser inovador, numa empresa que tem a bandeira da inovação, a gente não pode ficar para trás. Então, o meu time tem essa responsabilidade. A gente busca fazer cada vez mais diferente, mas com resultado. Cara, me diz uma coisa, vamos aproveitar e explorar um pouquinho o teu momento hoje. Tenho certeza que as pessoas que estão nos escutando aí, estão nos assistindo, tem uma curiosidade que ela é bastante recorrente, que é qual é a estrutura que essas empresas têm. O Anselmo, ele toca o negócio sozinho, ele toca com várias empresas prestando serviço, ele tem um time interno, uma house criativa, né? E aproveitando, vou ampliar um pouquinho mais a pergunta, porque deu para ver que tu tens um background, assim, né? Uma trajetória com muita experiência
de produto, marketing e vendas, né? Produto, comunicação e vendas. E eu acredito que isso são coisas que têm que andar muito interligadas. É difícil, não é fácil. E tem pouca gente no mercado hoje que já sentou nessas diversas cadeiras diferentes, vamos dizer assim, né? Então, acho que isso é importante, é relevante. Então, aprofunda um pouquinho mais e nos conta como que é a tua estrutura de marketing, mas como que ela é a estrutura de vendas da empresa também, né? Não só nos seus times internos, né, nas suas estruturas internas, as pessoas que estão lá, as posições que tem e tal, mas também externamente. Né? Eu sempre desenhei meus projetos de marketing e vendas para os incorporadores, colocando marketing e vendas lado a lado. Na estrutura de marketing, quem são os parceiros que ajudam o marketing a operar, seja na parte estratégica ou na parte operacional. E da mesma forma, tão ou mais importante no comercial, por quê? Porque o canal de venda do mercado imobiliário é o corretor. Né? O corretor através de quem? Da imobiliária. Tu ainda agrega aí um conhecimento e uma experiência de incorporador com imobiliária própria, com estrutura de venda própria, que é um desafiozaço, assim, né? Muita gente tentou e pouca gente conseguiu ter êxito, né? O Felipe é um cara que, se eu não estou enganado, quando a Melnick tinha ele na tua época, estava super bem estruturado, ele foi embora do país uma época. Sim. Né? A Melnick o canal de vendas próprio dela meio que reduziu, ou se Na verdade, se dividiu, né? Aí teve uma abertura de 2 plataformas, uma de lançamento especificamente, aí existia uma diretoria só para lançamento, com seu time abaixo dele, e depois uma para resolver o estoque, o remanescente. E aí ele como a Melnick lançava demais, tinha sucesso em cada lançamento, mas sempre sobrava seus 20%, 15%, e isso multiplicado por 30 lançamentos, tinha VGV. Dá mais lançamento. Então aí se... Mas aí ele voltou e reestruturaram de novo toda a operação, né? Então, assim, como é que tá hoje a tua estrutura de marketing em termos de time, em termos de parcerias, e como é que está a estrutura comercial da ABF, né, em termos de time e em termos de parcerias? Vamos lá. Dentro da minha estrutura, eu tenho alguém específico em criação, e aí criação não é só design, está responsável por toda a inovação. Então, tem um escopo que é trazer as novidades para dentro de casa. Então, sim, inteligência artificial, a gente mergulha bastante. O que dá? A gente está numa fase, digamos que de 25 para cá, testando bastante ferramenta, descartando algumas, outras ficando. Design também, vídeo, plataforma de vídeo, essa pessoa é responsável. Carolzinha Russo, sou muito fã do teu trabalho, falando para ti aqui na câmera. Tem um talento enorme. Então, toda a parte criativa se resolve dentro de casa. Criação de posts, conteúdo, ela é texto e ela é, enfim, produção de vídeo, design todo. Temos uma parte que é a geração de leads, né? Então, não tráfego, porque o tráfego ele é terceirizado. Inclusive, acabamos de saber que é o mesmo teu tráfego, o tráfego é terceirizado, mas o tratamento desses leads é feito interno antes de passar para o comercial. Então, a gente tem uma equipe de SDR, é uma pessoa que faz a tratativa desses leads, e aí a gente entende quem efetivamente está afim de negócio ou chegou curioso ali e já passa um lead mais filtrado para o comercial. Normalmente, o nosso trabalho é entregar o mais pronto possível, porque a gente já entendeu exatamente qual é o fit do meu empreendimento com o que o cara precisa. Então, quando o comercial recebe, ele já recebe um histórico resumido, porque ele não vai entender, porque há uma jornada de conversa com esse lead, não é tão rápido. Dentro dessa jornada, esse lead agora está no momento de compra. Essa jornada a gente tenta abreviar. Então, o objetivo sempre, dentro das reuniões que eu tenho com a Tassi Pivoto, lá, profissional, é abreviar essa jornada de compra. Como é que eu faço esse cara entrar no seu momento de compra o mais breve possível? Mas a gente tem métricas para entender, e aí, com o passar do tempo, tu começa, por mais individual que tu faça um atendimento, as pessoas começam a ser parecidas na sua média como formato. Então, a gente entende exatamente quando chega um lead, nas primeiras perguntas que se faz, o momento de compra que etapa de funil ele tá. Então, a gente tem ações específicas para uma estratificação de boca de funil, uma para o meio de funil e uma para Vou aproveitar e vou dividir contigo uma crença que eu tenho
uma crença que é minha, que eu tenho procurado difundir Aham. e testá-la, que é o seguinte, né? A gente tem que... o marketing e o comercial, eles têm que entender os seus papéis. Uhum. Obviamente, quando o mercado muda, ou o perfil do cliente muda, a maneira como o cliente consome muda, os papéis mudam. E a gente, às vezes, isso acontece e não se tem consciência disso. Você tem clareza disso. Então, a minha última reflexão e a minha última crença construída é que é o seguinte, ninguém vende. O marketing atrai, o comercial retém e a oportunidade é o que vende. Né? Então, tu falou sobre diminuir a jornada. Uhum. O marketing e o comercial, eles têm que entender que eles têm um papel extra hoje, que é construir oportunidades. Para poder reduzir as jornadas de compra, acelerar o processo de comercialização dos empreendimentos imobiliários, que, se bem feita, vai levar ao sucesso de vendas. Uhum. Né? Então, porque às vezes a gente acha, não, o papel do marketing também é vender. Tá bem. O papel do comercial não, tem que ter o cara lá, bom de venda, e o cara que vai lá e vai converter. Não, o cliente hoje ele está muito experimentado já. Uhum. Ele está com acesso a muita informação, a muita gente ao mesmo tempo, sabe? Então, o que vai fazer o cliente converter no nosso negócio? Né? Ou no lançamento que eu estou fazendo, no produto, no estoque que tu está trabalhando, seja no que for. Né? Ou quem está nos assistindo aí. Não é tu que vai fazer o cliente converter. Tu tem que começar a te preocupar depois que tu atraiu, tu conseguiu selecionar ele, vamos dizer, filtrar ele. Passou pro comercial, o comercial tem que reter ele. Não pode deixar ele converter, se tu quer vender, né? Numa outra oportunidade. Pô, cara, o cara não tô conseguindo converter o cara. Vamos estudar nossa oportunidade. O que é a oportunidade que eu tô trazendo para ele? Uhum. Tá dentro onde é que tá o gap da oportunidade que eu não consegui converter ele? E aí, a oportunidade não se cria na área comercial e na área de marketing. As duas coisas juntas, né? Porque senão não faz muito sentido. Não, desconto. Uhum. Condição é um item da oportunidade. Eu sempre falo, eu tenho uma matriz de oportunidade que eu desenvolvi, que eu aplico nos meus projetos, que eu falo assim, a oportunidade é a diferença de quanto vale para quanto custa. Esse é o tamanho da oportunidade. Só que ela não é só isso, né? Ela é isso numa condição de compra que atenda o cliente. Porque se eu dissesse para ti, não, o apartamento vale 2 milhões e eu tenho ele hoje por 1.400. Aí o cara fala, pô, tá dando 30% de desconto, que baita oportunidade. Não, mas é à vista, tá? Me faz um Pix segunda-feira e o apartamento é bom. 1.400.000 à vista eu não tenho, né? E aí, bom, então tem um terceiro indo que é, tá, beleza. Não é, então assim, às vezes pode ser por 1.800.000, mas tu receber um imóvel de R$1 milhão, é uma baita oportunidade. Uhum. Né? Então, eu sempre falo isso, fiz um parênteses aqui, uma interrupção, mas eu gosto de até pode dar a tua opinião a respeito, né? Mas da gente começar a construir uma consciência que o mercado mudou muito, o cliente mudou muito, e depois do marketing cumprir 100% do papel dele e o comercial cumprir 100% do papel dele, a gente tem um terceiro papel agora. Sim. Tem o outro agente da variável que tem que combinar com ele também, né? Exatamente. Tem que fazer sentido, né? Eu acho que esse é o grande lance do marketing, essa proximidade no pré com a área de desenvolvimento de produto. Algumas incorporadoras acabam participando um pouco mais ativo, porque entende, uma determinada área ela tem uma vocação, e essa vocação tende a dar certo se tu tem um estudo mais apropriado, um entendimento daquela região, que aquela tua configuração de empreendimento tende a ter sucesso. Cabe ao marketing, a partir dali do bastão, embalar da melhor forma para dois públicos. Não só para o comprador, mas para o cara que vai vender, que é um grande canal. Ele precisa acreditar no teu negócio como o melhor negócio para ele. Tu sabe que eu, aproveitando, eu sou um grande defensor, eu brado isso aos 4 ventos, desde sempre. O investimento, o menor investimento e o mais rentável que tem para uma incorporadora é o marketing. Por quê? Porque lembra que eu falei, né? A oportunidade é a diferença de quanto vale para quanto custa. Só que custo, meu amigo, ele tá ali, entendeu? É o quanto é que tá o ferro, quanto é que tá o cimento, quanto é que tá a mão de obra. Tu não consegue mexer no custo. O que tu consegue mexer no valor? E valor é percepção. Valor é percepção. Concorda? Então, cara, fazer valer mais
A gente está na fase dos storytelling, né? Tu falou que Sim. foi redator aí, né? A tua relevância só cresce nesse momento, porque, cara, um produto com uma história bem contada, bem construída, bem apresentada, bem embalada, como tu acabou de falar, cara, a tendência da percepção de valor dele ser muito mais alta. E quando eu apresentar o preço, a oportunidade ficar maior, de forma genuína, né? Gosto de frisar, porque realmente o papel ali da meu e da minha equipe não é simplesmente dizer o que o cara quer ouvir, mas quais são os nossos entregáveis genuínos. E talvez o cara que vai nos comprar vai ser o que acredita exatamente nesses pontos. E se eu for comparar esse meu empreendimento com o empreendimento da concorrência, talvez eu perca em um determinado ponto, mas o que eu quero justamente é o comprador daquilo que eu sou bom. Então, é isso que vai para a rua, é isso que a gente vai comunicar, é isso que a gente tenta treinar a equipe de venda para dizer, esse aqui é o nosso diferencial, esse daqui é o que a gente faz de melhor. Então, a arquitetura é muito forte na BF e a gente usa muito isso, assim, cara, tu vê os nossos perfis de e tem empreendimento valor, né? de alto padrão e principalmente nos compactos também, porque normalmente o compacto ele tem mais uma fórmula de um packzinho que sai para a rua com 1 metro quadrado barato, com ticket menor e é que tu quer velocidade de venda. Lá na BF a gente faz essa ressalva. Não, é importante isso para o investidor, mas a arquitetura é relevante para toda a cidade. Quando tiver esse empreendimento pronto, todo o entorno vai se beneficiar, porque tem uma fachada ativa, tu tá te preocupando com o urbanismo, tu vai um bulevar que vai, no caso do 4D, que vai ligar e conectar muito mais ao Moinhos de Vento, tu vai ter um galpão gastronômico aqui embaixo, que vai trazer todo esse volume de pessoas novas nessa região para consumir aqui, então é bom para o negócio, se é bom para o negócio, é a geração de emprego no bairro, então essa é uma discussão que se faz antes de pensar junto com a agência de propaganda que nome, que cores, qual é o KV, né, o key visual daquele empreendimento. Perfeito. Então, quando essa narrativa ela chega na ponta e tu me falasse do exemplo, pô, mas eu fiz, não vamos falar de Grenal, e o cara vai lá na ponta e diz assim, ó, venha morar na arena. Esse é o papel, como é que a gente faz esse discurso o mais linear possível para que esse seja um discurso que passa ali na frente. E a gente sabe, né, que das dificuldades que pelo modelo de estruturação de canal de venda do mercado imobiliário, que é da gente mobilizar e qualificar o nosso canal de venda. E aí já indo, assim, fazendo essa ponte do marketing para o comercial, como é que vocês como é que está estruturado o comercial de vocês hoje, né, e como é que tu trabalha a construção, né, e a qualificação desse canal de vendas para realmente tu ter um processo de comercialização dos produtos mais qualificado, porque, afinal de contas, uma grande parte do que tu trabalha hoje é alto padrão, né? Então não basta o produto ser bacana, ser bem embalado, bem conceituado, storytelling bom, tem que ser bem vendido. E a gente imagino que tem um desafio grande aí. Tem. Hoje a estrutura, o grande benefício é que são 4 executivos muito bons, que têm as suas trajetórias, né? Então, são 4 responsáveis, gerentes de vendas, responsáveis por... Eles segmentam por as imobiliárias no canal deles? Como é que funciona? Tem a sua carteira, são divididos por carteira, mas de forma equilibrada, não há só o alto padrão e o outro que atende só o perfil investidor compacto, não, eles têm as suas carteiras e as carteiras são equilibradas dessa maneira, porque os segmentos da BF, eles respondem a esses segmentos da BF. Tem um grande macro desses 3 segmentos da BF é o alto padrão, perfis de empreendimento alto padrão e aí com arquiteturas realmente muito robustas, assinadas, com grifes. Tem a linha Magno, que é o Magno Senior Living, dos últimos 4 anos, que teve um grande diferencial de produto, de categoria de produto. Fomos finalistas no Top de Marketing do ano passado. Infelizmente não deu, a gente concorria na categoria Saúde, aí realmente perdemos para o Instituto do Câncer Infantil e a gente no mercado imobiliário, construção civil, concorrendo com a turma desse porte em termos de saúde, mas a gente acreditava como case de marketing na categoria saúde, porque o case do Magno é interessante, se puder ampliar aqui, o case do Magno é muito diferente, mas só para fechar o raciocínio, e também da categoria de compactos. Então, compacto, imóveis compactos para o público sênior, um sênior diferente já apontado em tendências, né? Quem é esse novo idoso do futuro, e uma moradia para ele foi uma solução pensada lá atrás, e o alto padrão.
E as carteiras das imobiliárias, de certa forma, são divididas dessa forma, e o time de comercial hoje são 4, e a gente, enfim, troca bastante em como se posicionar em relação às carteiras e como passar o discurso na mesa. Hoje a ABF, na parte comercial ali, ela tem as principais imobiliárias, tem algum diferencial? Ou é por empreendimento, é por produto, é por... Tem as principais imobiliárias, tem um ótimo relacionamento a turma com as principais imobiliárias. Mas trabalha mercado aberto. Mercado aberto. Não há uma exclusividade, essa é a tua pergunta? Não Não digo há as principais que né? só aquelas se trabalham. Agora, claro, tudo é relacionamento, né, Matheus? Então, existem as que mais se relacionam, né? Tem uma, mas, sabe que não há... tu vai lembrar, né? A gente teve mais ou menos o mesmo tempo de mercado imobiliário, que o mercado imobiliário sempre funcionou, né? O resultado comercial, o resultado de vendas, sempre funcionou numa lei de Pareto ao contrário. 20% das imobiliárias ou corretores vendem 80% dos empreendimentos, né? E tu sabe que a gente desenvolveu uma metodologia dentro da empresa para os nossos projetos que estrutura isso, esse 20-80 aí, da seguinte forma. Antes, e eu lamento que não continue sendo assim, porque agora dá mais trabalho pra gente, mais risco, era meio que orgânico, concorda? Cara, dependendo do perfil do produto, dependendo do momento do mercado, dependendo do que está acontecendo, a gente acontecia organicamente. A gente botava abria mercado, e naquele produto, de repente uma imobiliária que era muito parceira, não comercializava tanto um empreendimento, não estava nos 20%, uma questão de timing, estava numa transição, estava focada, compromissada com algum outro produto e tal, mas, cara, organicamente o mercado se acomodava. O que a gente começou a notar, principalmente nos mercados não tão estruturados, assim, né? Mercados menores, cidades do interior, litoral, que com a diluição do canal de venda, ou seja, muito corretor, muito gerente saindo de dentro da imobiliária e abrindo a sua própria imobiliária, o canal de venda ficou quase ingerenciável. Eu sempre conto uma história que é o seguinte, meu primeiro lançamento imobiliário que não foi Alphaville foi um lançamento em Pelotas para Wagner Par em 2009. Inclusive, eu e a Patrícia trabalhamos juntos nesse lançamento, em parceria. Qual era o nome? Lago São Gonçalo. Não tem. Condomínio fechado. Lago São Gonçalo. Foi o primeiro e único produto da história da Wagner Par de primeira moradia. E tu sabe que tinham 12 imobiliárias, 250 corretores. Lancei outros produtos lá, lancei o Parque Uno em 2014. 2015, 2016, eu fui lançar o Minha Casa Minha Vida lá. E primeiro fui dar uma palestra, depois a gente terminou fechando o lançamento. Tinham 268 corretores na palestra e eram 32 imobiliárias. Tinha diluído para mais 20. 2021 eu lancei com a Cotiza, um condomínio fechado de altíssimo padrão que acabou de ser entregue lá, com a CPO, que é uma empresa, um cliente meu local, e eram 290 corretores de 52 imobiliárias. Falei, cara, como que tu gerencia esse canal de venda, né? Se diluindo. Cada vez mais se fragmentando todo, né? E aí a gente criou um modelo de pirâmide, que é um funil invertido, onde a gente tem que detectar, a gente vai trabalhar com o mercado aberto, mas eu tenho que, na gestão, detectar quem são os 20% que vão me dar os 80%. E começar a construir relacionamento e comprometimento com eles antes do lançamento, né? Para eles me responderem por 80%. No meio, eu tenho 30% que vai me responder por 15% do resultado. E na base eu tenho 50% do canal de venda, que vai me responder por 5% do resultado. Então a gente arranca já com esse planejamento pronto. Obviamente que tem uma dança das cadeiras, um sobe e desce, nesse funil invertido, né? Mas olha que loucura. Não dá mais para trabalhar organicamente, senão nossas estratégias... Não tem tempo. Como é que eu vou atender 50 imobiliários? Imagina vocês em Porto Alegre. A base dos meninos aí, dos 4 gerentes, tem quantas imobiliárias? Sim. Centena. Hoje a tecnologia facilita bastante, porque tu consegue, através de um WhatsApp, te relacionar. Eventualmente tu tem uma visita que outra, mas tu consegue ter mais capilaridade através da ferramenta. Exato. Sabe que, inclusive, dentro dessa nossa metodologia, qual é a ideia? Com os 20% eu faço negócio, com 30% eu me relaciono e com 50% eu me comunico. É uma boa divisória. Lá minha métrica que eu tinha no tempo de house, ali eu comecei a estratificar tudo e criar dados para tudo, justamente porque participei, pelo menos na transição Arquisul para a Melnick, eu diria que foi a transição do digital e a mudança das ferramentas de comunicação para um perfil de digital. Isso mudou o jogo.
porque o que eu não conseguia mensurar meu resultado numa página dupla de 0 hora, agora eu comecei a ter possibilidade de mensurar tudo. E aí fui criando a tal de metrificação para todos os negócios. Eu sabia, e pelo menos não sei se é até hoje, porque eu faço menos, mas eu sabia quantos folders eu tinha que entregar, um corretor tinha que entregar um flyerzinho para eu poder gerar um lead. E tudo isso era metrificado. Isso fazia com que eu pudesse otimizar um pouco mais a minha verba. Que antes, porque eu te falei, né? Todo mundo chegava, eu administrava 80 corretores, 90 corretores, e todo mundo, eu quero 1.000, eu quero 1.000 flyers, eu quero não sei o que eu vou pra rua, não sei o que. 100 mil flyers. Se eu for atender toda um, não tenho como, mas por que o Matheus tem direito dos flyers e o Anselmo não tem? Então eu preciso metrificar isso. Então, tá, mas tu quer 1.000 flyers? Então, peraí, tu vai me devolver X leads. Não, mas por quê? Aí quando tu começou a trocar, tá, mas se tu for fazer isso, o teu retorno vai ser esse, porque eu tô te provando que os últimos lançamentos a gente fez isso e aquilo, começou a dar mais troca para o marketing, poder para o marketing, para dizer, não, então me entrega menos. Não, então isso eu não vou fazer. Tá, então eu vou para outra ação que eu sei que eu sou melhor. E aí tu consegue direcionar tuas equipes por perfis e aí tu vai. O teu negócio é esse, vamos apostar na oferta ativa, porque tu tem tal rendimento, o outro tu começa a apostar no pirata, nananana. Então com isso a gente conseguiu fazer esse tipo de entendimento. E hoje, lá na BF é a mesma coisa. O que a gente tem que fazer em termos de resultado? Isso daqui dá certo, não dá? Vamos fazer um evento, um coquetel no final de semana. Tu já sabe o que esperar, que investimento que tu vai ter, o que esperar e quantos coquetéis talvez tu tenha que fazer. É o momento do coquetel. A vantagem da experiência é essa, né? A gente já foi absorvido de vírus de todas as formas, vírus do fracasso de todas as formas. A graça é que a gente sabe a vacina que tem que tomar. Eu sempre digo que é o seguinte, ó, cada projeto que a gente começa, cada lançamento que a gente começa do zero. Uhum. Começa do zero. Qual é o nosso diferencial? Repertório. Quando a gente se depara com as barreiras, quando a gente se depara com os problemas, se depara com os desafios, a gente tem repertório para construir soluções para transpor as barreiras, para derrubar ou para derrubá-las ou para vencer os desafios. Eu acho que é mais ou menos esse o caminho muito que eu acredito. E aí já fica aqui a provocação, o convite e tal, tá na hora da gente começar a ensinar isso para alguém. O mercado tem muita demanda de mão de obra, tem muita demanda de pessoas. Eu te comentei aqui, eu divido as minhas análises em mercado, produto e pessoas. Uma incorporadora me chama para desenvolver um empreendimento, ela quer um novo drive de crescimento para ela. É mercado, produto e pessoas. Tem um lançamento aqui, Matheus faz o lançamento, eu vou analisar mercado, produto e pessoas. Né? E mercado, a gente influencia, mas a gente não muda. E influencia pontualmente, né? Porque a gente não está ali todo o tempo no mercado atuando. Produto a gente desenvolve. Uma variável que consegue... Uma é bem pouco gerenciável, uma é muito gerenciável, e a gente hoje está bem. Eu acho que o mercado imobiliário, de forma geral, tem bons desenvolvedores de produto, tem boas empresas para tu contratar, tá tudo certo. Só que, quando tu vai para pessoas do mercado imobiliário, a gente tem um gap, na minha opinião, gigantesco. A gente tem uma oportunidade absurda e muito do meu propósito com o Sucesso de Vendas, com o podcast, outras coisas que a gente vai lançar daqui para frente, não eu querer formar pessoas, desenvolver pessoas, mas nós. Sim, um grande hub. Uma grande plataforma onde as pessoas que estão hoje, com todo o repertório que tu tem, como o Matheus Fachin, que sentou aqui, como o Rogério Riquelme, que é CEO da Cipaz, estava aqui semana passada, enfim, como pelo menos todas as pessoas que passaram por aqui, hoje pessoas que estão em diretorias de imobiliário, passou o Tamer aqui, passou a Jéssica, né? Eles estão lá desenvolvendo o time deles. Mas como que a hora que sair o time, eles vão repor com o quê? Com alguém do zero ou eles vão começar... Como é que isso vira método, né? Exato. Então, acho que a gente tem um grande desafio aí. E aí eu queria entender, a gente já tá indo pros finalmente aqui, o papo tá bom, como é que hoje tu, e se tu achar que vale também, a ABF, como é que vocês estão enxergando o mercado daqui para frente? Quais são os drives? Quais são os desafios que o mercado vai trazer, que a gente não está enxergando, mas que vocês lá de dentro do negócio já estão vendo?
Eu separaria em alguns mercados. Hoje a gente, claro, vê uma espécie de saturação de terrenos e áreas interessantes em Porto Alegre, e aí começa a desenvolver. Esse é um nicho, uma das formas de discussão que a gente tem. Quais são as próximas áreas? Desenvolvemos agora o cais no centro histórico, que recentemente era um patinho feio, mas a gente acredita muito que essa área vai ser uma das áreas de grande pujança nos próximos 5 anos. Então, quem está chegando agora acaba bebendo água limpa e vai ter uma grande valorização por dados, por muitos dados, e o que aponta. Tem uma ideia de que talvez Porto Alegre está ficando com seus terrenos mais restritos, o land bank já está um pouco mais pulverizado e está na hora de olhar para outras áreas, principalmente com um produto como é o Magnus Senior-Living, que é um produto que ele é multiplicável, né? Ele é um produto franqueável, digamos assim, para o Brasil inteiro, por todo o quanto redondo ele está como entrega para uma sociedade. Eu conheço um pouco de desenvolvimento de produto Senior Living, né? E tem uma curva de aprendizado nesse negócio gigantesca. Então eu não tenho a menor dúvida que ele é replicável e que... O que mudou foi a sociedade, né? Então, anteriormente, quando se pensava um produto moradia para sênior, se imaginava um senhorzinho de 70 anos que vai morar numa casa geriátrica e precisaria ter um máximo de conforto dentro de uma casa geriátrica com muita gente. Ele vai morar num albergue com outros idosos. Essa era a concepção. A gente estudou bastante isso, das melhores casas do perfil, tanto em Porto Alegre quanto em São Paulo, e entender os seus gaps. E a ideia era justamente mais se aproximar da rede hoteleira, onde tu tem um conforto, quando tu viaja para uma cidade, tu busca ali no Booking, alguma coisa que te dê conforto, que é diferente da tua casa. Não, eu quero isso daqui, o quartinho tem que ser confortável, isso, aquilo, e essa experiência de hospedagem, ela é válida, tanto no Airbnb quanto no hotel. Como que a gente faz isso ser uma experiência e convidativo a teu relacionamento, né? Tipo, o teu neto, o teu filho tem que querer te visitar na tua casa, que talvez não fosse mais convidativo se tu morasse numa sociedade ali com um monte de gente e tu só tem teu quarto. Então, se aproximar mais no hotel, porém, com serviços de saúde, onde tu não perceba esse serviço de saúde. Não é para ter uma maca no corredor, é para tu não perceber. Isso aqui tem cara de lar, mas se eu precisar de serviços de saúde, eu tenho acesso. Não, mas quando eu falo da curva de aprendizado, tem toda essa curva do conceito, que eu acho bem legal. Cara, mas tem uma curva das questões técnicas de produto, o formato do corredor, o meio-fio, cara, é a Anvisa, que aí a gente começa no mercado imobiliário a trabalhar, quando for aqui, né, tem que ter um serviço de saúde, então já entra outras exigências que estão muito distantes do mercado imobiliário tradicional. E então eu vejo que vocês já venceram essas barreiras e vocês poderem multiplicar isso, vai encurtar o caminho de muita gente. O nosso olhar é mais sobre esse movimento da sociedade e como que esse produto, num curto prazo, ele vai virar um objeto de desejo. Vai ser cool o idoso jovem, porque hoje o idoso, ele é o cara de 60 anos, ele é um jovem que acabou de se separar, ele está vivendo a vida de novo, ele não para de viajar, ele tem poder aquisitivo para viver o melhor da vida em termos de restaurante, tem um carro bacana e começou de novo a ter quase que uma experiência de adolescente. Né? Então, os filhos já estão crescidos, eventualmente ele é um single. Esse perfil tende a ser a maioria, porque todos os dados demográficos de censo mostram um gráfico em decrescência nos perfis familiares. O que antes se tinha 2 filhos que se revezariam para cuidar dos pais idosos, hoje tem Porto Alegre a menor média do Rio Grande do Sul, das cidades do Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul é a menor média de filhos no Brasil. Então, tu vê a decrescência de natalidade, há uma tendência de cada vez mais as famílias não terem seus filhos. E esses idosos cada vez com mais expectativa de vida, né? Lá a gente tem uma expressão mínimo, que é o YOLD, que é a abreviação do Young Old, que esse é o futuro, esse jovem idoso, né? Esse idoso nós vamos não é mais esse cara. Né? Eu tô mínimo. Cada vez mais estamos evoluindo tá aqui no estúdio, isso. Já falei pra ela, filha, até 100 anos é certeza. Eu não sei se a nossa geração 40 a mais, mas sim, dos nossos filhos, com certeza. Acho que sim. A gente chega com mais facilidade e saúde, não é só chegar ao 100. Não, chegar bem. Ao 100
com qualidade de vida. Essa é uma isso aí. tendência, é o que reporta E todas esse- as e esse tendências de drive- comportamento. Esse drive de vocês estão olhando outras praças? Então, tem um projeto de expansão para o Magno. Primeiro, claro, para o vizinho de fronteira, Santa Catarina. Tem conversas avançadas com São Paulo. Ele é um projeto de co-branding, né? E esses co-branding precisam ser costurados da melhor forma. O último foi no Magno Menino Deus. Vendeu 70% em 90 dias, com parceria com a Unimed, onde possibilitou outros avanços. Já é a terceira edição do Magno. Na Unimed, por exemplo, tu tem um laudo, tua casa tem um laudo teu de todos os teus exames. E há uma enfermaria dentro do empreendimento. E esse co-branding pode ser com outras incorporadoras também, ou vocês estão buscando marcas de fora do mercado imobiliário? Eventualmente sim, mas normalmente há uma proximidade com quem tem o domínio da área de saúde. Da área né? de saúde. Então, Legal. então, Legal. Cara, infelizmente já estão me puxando minhas orelhas aqui, que o nosso tempo estourou. Mas para terminar, eu tenho a pergunta padrão, todo mundo que tem que vir aqui tem que responder, não tem para onde fugir, que é, pessoalmente para ti, na tua visão, com toda a tua experiência de mercado aí, o que tu considera sucesso como profissional, porque sucesso é um conceito abstrato mesmo, então tá tudo certo. E o que tu considera sucesso de vendas? primeiro sucesso e depois sucesso de Pô, vendas. a ordem tu que manda. Vamos lá. Aí vai muito pro pessoal, né? De fato, não um sucesso como conceito de um profissional de marketing, mas dentro desse mercado, eu classificaria sucesso aquilo que no dia a dia me dá um bom. Eu participei desse lançamento e hoje eu vejo as pessoas morando e tem gente feliz lá com o que a gente concebeu na fase de planejamento. Então, para mim, isso é um sucesso pessoal, que imagino que deva ser o sucesso de um incorporador. Tu tem um terreno bruto. Amanhã depois, com base no que tu fizer, tu vai ter famílias morando e essas famílias estão felizes com aquela concepção de empreendimento. Eu diria que sucesso é isso. Tu pensou no empreendimento, na configuração do empreendimento, naquele programa de lazer, na como as pessoas usariam na prática aquele salão de festas e aquilo deu certo. Aonde tu pensou que ficaria o lounge do salão de festas deu certo, porque elas consomem exatamente como tu pensou. Então, esse planejamento e execução, quando eles estão mais próximos, eu diria que é o meu sucesso profissional, assim. Claro, aí passa por uma série de categorias, a gente tem várias. O Michel Gasparin, lá da Melnica, usava uma expressão que são as esquinas de sucesso, e a gente precisa cada vez mais ter os momentos de pequenos sucessos a serem comemorados. Aí, numa trajetória de concepção, marketing e vendas, tu tem vários caminhos aí de pontos de contato de sucesso, mas o que eu diria que é o macro é esse, assim, foi pensar num planejamento. Agora, no CAIS, a gente fez um planejamento que, quando eu falo isso, normalmente se planeja da melhor forma possível e no meio do caminho, aquele planejamento, ele precisa ter linhas de rota, né? Tu vai corrigindo rota. Quando tu faz no CAIS, a felicidade foi que o planejamento pensado e o executado foi muito parecido. Muito parecido. O que a gente designou na fase de planejamento para dar certo no sucesso comercial, já avançando no sucesso de venda, acabou sendo muito parecido. 100%? Não, porque é muito difícil um planejamento na prática, no seu decorrer, dar certo. Mas ele foi muito parecido, assim, em termos de... Ele foi um grande case, a gente está escrevendo agora num case de marketing, em comunicação integrada, ele foi um grande case de como fazer tudo de uma maneira muito orquestrada. Eu diria que no CAIS, aproveitando um pouco dele, foi o primeiro lançamento que eu pilotei lá pela BF, a comunicação integrada foi um grande case de orquestras de ferramentas de marketing, comunicação, trade marketing e o relacionamento com todos os stakeholders. E no fim a gente teve um sucesso comercial muito forte. Sucesso comercial, passando, é margem. Eu classifico como margem, assim. Tu tem um sucesso comercial que tu vendeu tudo no primeiro mês e talvez tu tenha deixado dinheiro na mesa. Talvez tu estendeu um pouco mais e tu ficou micado, como diz no nosso mercado, e não teve margem e aquilo ali complicou porque tu precisa construir e não chegou o dinheiro suficiente, aí tu tem juros de banco, enfim. Então eu diria que um sucesso de vendas numa incorporação imobiliária é o quanto que aquele negócio conseguiu ser concebido como business. E aquele business entregou o suficiente de margem para que tu possa adquirir novas áreas e continuar incorporando e fazendo a roda girar. Então, eu diria que... Cara, perfeito. Eu sou um cara que gosto
de explicações complexas para perguntas complexas. Eu acho que a pergunta é complexa. O objetivo dela é muito mais fazer a gente refletir. Eu já tive várias respostas para essa pergunta e acho que amanhã a minha resposta vai ser diferente da de hoje. A minha foi mais óbvia. Não, eu acho que não, cara. Eu acho que se eu te perguntar daqui a um mês, tu vai me dar uma resposta com todos esses elementos, mas um pouco diferente. Verdade. E isso demonstra o nível de complexidade dos nossos negócios. E com isso, eu quero instigar nas pessoas que estão nos assistindo e que estão nos ouvindo um nível de responsabilidade, de comprometimento. Né? Tu acabou de falar, para mim sucesso é ver o cara usando aquilo que eu concebi lá no planejamento da maneira como eu concebi. Como é difícil, né? Porque tá tão longe um ponto do outro. São tantos anos. 3, 5 anos de ciclo no nosso negócio. Né? Se a gente tiver sorte de ter uma incorporação em 3 anos. Exato. Então, o nosso negócio é um negócio de longo prazo, ele é um negócio de alta complexidade, ele precisa de alta responsabilidade, de alto comprometimento, precisa de profissionais que nem tu, precisa de empresas como a ABF, como tantas outras aí que a gente tem no nosso mercado. E aqueles que ainda não estão nesse nível, tem que começar a botar a mão na consciência, na minha opinião, e se dar conta que a gente tem que ter uma preocupação com os nossos atos, com as nossas atitudes, com os nossos negócios, porque a gente responde aí por um percentual gigantesco do PIB desse país. Perfeito. Porque a gente corresponde à realização das pessoas, né? Eu sempre falo assim, os momentos mais felizes da tua vida, provavelmente tu vai ter na tua casa. Né? Os momentos mais exitosos da tua carreira, tu vai ter na tua empresa. Então, e nosso mercado está diretamente ligado a tudo isso. Cara, muito obrigado. Deixo aí para tu dar um recado final para a turma, porque estamos chegando na parte final do episódio. Vamos lá, recado final, né, Matheus? Acho que agradecer mesmo, assim, a esse hub que tu vem construindo. As relações são muito relevantes para esse mercado, digamos assim. Se fosse dar um recado final para quem está chegando agora no mercado imobiliário, com toda a explicação que tu tem, é justamente essa, assim. Acho que é o mercado mais relevante que a gente tem em termos de relacionamento. Tu vai ter muitas pessoas a se relacionar, algumas relações vão ser um pouquinho mais rasas do que as outras, e aí tu entrar com essa concepção de que cada pessoa é importante para toda essa máquina do mercado imobiliário que movimenta 10%, que o meu dado é um pouco menor ainda nos últimos anos, a gente não está com... 10,4, acho que é o último que eu vi. Vir com essa responsabilidade e esse clima de network e mãos dadas, esse é um grande desafio e eu acho que é um grande também oportunidade. Eu gostei muito da tua fala e faço a minha consideração final, porque eu compartilho dessa fala também. Eu tento muito aproximar as incorporadoras, pelo menos a BF, eu vejo no Eduardo Laranja esse viés também, assim, não somos adversários, né? A gente está num grande ecossistema, e esse ecossistema lida com grandes desenvolvedores de produto, com quem vende, com a gente em incorporação, com os empreiteiros, e ele tem essa veia, eu tenho essa veia, acho que tem que cair logo essa ideia de que uma imobiliária ela é ranço da outra, porque é justamente isso. E eu no meu dia a dia trabalho dessa forma, assim, nos relacionamentos. A gente se conheceu há 10 anos, não nos vemos há muito tempo. É verdade. Tu acabou, de alguma maneira, lembrando de mim. Estamos aqui batendo um papo e acho que talvez seja um início de uma reaproximação e a ideia do vinho vai continuar e a gente vai... Cara, as portas estão abertas para ti, para o Eduardo, para a mesma forma, para lá que eu vou... Vamos marcar um café, depois tomamos um vinho também. Vou tá marcar tudo certo. Essa carne, já que tu não fez a carne, eu vou marcar essa carne lá na BF, lá nós vamos no capítulo ali tomar um... Joia, obrigado. Bom, pessoal, quero fazer um agradecimento especial para ti que está aí do outro lado, nos assistindo ou nos ouvindo. Obrigado por ter ficado até aqui. Tenho certeza que de alguma maneira a gente contribuiu e colaborou, né, para que tu reflita sobre alguma coisa da tua trajetória profissional dentro do mercado, para que tu aprenda alguma coisa diferente e provavelmente para que tu leve isso para outras pessoas, para os teus colegas, para os teus parceiros, para tua casa, para tua família, porque esse é o objetivo do sucesso de vendas. O objetivo do sucesso de vendas é ser uma fonte de conteúdos relevantes, de conteúdos que ajudem as pessoas a se desenvolver e, como eu sempre falo, a fazer um mercado imobiliário cada vez maior e cada vez melhor. Certo?
Muito obrigado e até a próxima. Um abraço.